Olá, meus amigos, tudo bem com todos? Vamos participar aqui de um breve momento em que eu quero compartilhar com vocês uma dificuldade que é comum em grande parte da população e que se denomina prisão de ventre. Essa é uma doença terrível que gera diversas doenças subjacentes e que atinge toda a estrutura, não só física, mas emocional, e a paz de espírito das pessoas que são acometidas por ela. Prisão de ventre tem como sinônimos constipação ou obstipação intestinal. A prisão de ventre ela acontece quando os movimentos do intestino tornam-se difíceis ou mesmo frequentes, e você tem fezes muito ressecadas, que exigem um esforço muito grande na hora de evacuar, comumente associado a uma sensação de cólica e desconforto. A constipação não é definida necessariamente, isso é importante entendermos, pelo número de vezes que você vai ao banheiro, uma vez que a duração normal de tempo entre as evacuações pode variar entre uma pessoa e outra. Mas você pode ir ao banheiro todos os dias e não eliminar, por exemplo, o que é necessário eliminar. Existem pessoas que ficam 2, 3 dias, 4 dias sem evacuar. E isso consiste num dos piores problemas de saúde que pode existir numa pessoa. Imagine que diariamente alguém se alimente, coma, digamos, 750 gramas a 1 quilo de comida por dia, e ela passe 3, 4 dias sem evacuar. Então ela tem uma retenção que vai oscilar entre 3 e 4 quilos, 3, 4 dias. E essa intoxicação altamente complexa vai interagir com as vilosidades intestinais do intestino. E exatamente nas vilosidades intestinais do nosso intestino que o corpo puxa nutrientes desse bolo nutricional que caminha por dentro dele para jogar no sangue e nutrir as células. Então, prisão de ventre não é um assunto de segunda classe, é um assunto da primeiríssima importância para todas as pessoas. Algumas pessoas podem, inclusive, ir ao banheiro todos os dias, mas sofrer de uma constipação justamente pela dificuldade ao evacuar ou pela sensação de não ter evacuado o suficiente. Vamos ver aqui, por exemplo, a questão das causas. Existem algumas causas para se lidar com o entendimento do que é prisão de ventre. A constipação ela ocorre mais comumente quando os resíduos de fezes se movem muito lentamente através do trato digestivo, ficando duras e ressecadas. Mas a constipação crônica, que é objetivamente, digamos, a dificuldade que eu mais tenho atuado no meu trabalho diário de consultório, ele envolve o seguinte: primeiro, são bloqueios no cólon ou no reto. Então você pode ter fissura anal, obstrução intestinal, câncer de cólon, estreitamento do cólon, que a gente chama de estenose do intestino. Você pode ter tumores na região abdominal que podem pressionar o cólon. Existe o câncer retal, a retocele. São doenças que causam bloqueios no cólon ou no reto. Um segundo bloco de causas são os problemas neurológicos. As doenças que afetam os nervos do cólon, reto, podem fazer com que esses órgãos não trabalhem de maneira eficiente para contrair e movimentar fezes através do intestino. E essas causas incluem neuropatia autonômica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesão medular ou o próprio AVC. Existe ainda como causas, para a gente deixar bem registrado aqui, problemas musculares. Essas doenças que afetam os músculos pélvicos podem causar constipação crônica, como, por exemplo, a incapacidade para relaxar os músculos pélvicos e permitir evacuação. Os músculos pélvicos não coordenam o relaxamento e contraem, e aí tem uma contração impedida ou que é alterada. Os músculos pélvicos estarem enfraquecidos. Existem ainda também, para prisão de ventre, condições hormonais, doenças do tipo diabetes, hiperparatireoidismo, a gravidez,
pode também ocasionar prisão de ventre, o hipotireoidismo. Existem outras condições, como por exemplo, ingestão inadequada de água, a pessoa bebe pouca água, a ingestão inadequada de fibras, a interrupção da dieta regular ou de rotina, viajar, as pessoas quando estão viajando têm uma grande dificuldade para evacuar, o sedentarismo é outra situação, a pessoa não faz atividade física, vive muito tempo sentada, ou tem uma vida que não envolve caminhadas, a mínima atividade física. Comer grandes quantidades de produtos lácteos gera prisão de ventre. Estresse é outra causa. Resistir ao impulso de defecar. Vem à vontade, mas o sujeito segura por todo tipo de motivos. No caso das mulheres, por exemplo, para não usar esses banheiros imundos que tem pelo mundo afora, elas seguram e isso vai gerar prisão de ventre. Outro fator, a pessoa resiste ao impulso de defecar com medo de afetar as hemorroidas. Outro processo, o uso excessivo de laxantes que ao longo do tempo acaba enfraquecendo os músculos do intestino. Outro motivo, os medicamentos antiácidos que contêm cálcio ou alumínio. Medicamentos sedativos e narcóticos. Medicamentos para baixar a pressão arterial, gera prisão de ventre. Depressão, transtornos alimentares, a síndrome do intestino irritável. Os grandes fatores de risco para todas essas causas que eu apresentei aqui podem ser a pessoa estar na meia-idade, ser mulher, baixa ingestão de água, uma dieta pobre em fibras e o sedentarismo. Esses fatores todos reunidos podem e devem ser considerados quando se enfrenta o quadro de prisão de ventre. É obviamente que nesse breve manifestação minha, nós não temos condições de discorrer tudo sobre prisão de ventre, como está muito claro, são tantos os itens envolvidos que naturalmente levaríamos aí horas para poder desenvolver essa pauta. Tem sido objeto de minha atenção particular o desenvolvimento de um mini curso para oferecer online a todas as pessoas sobre esta questão, de maneira ampla, profunda, discutindo a questão de maneira muito assim, técnica e ao mesmo tempo apresentando um caminho para um tratamento. Aqui, de primeira mão, eu poderia sugerir a todas as pessoas medidas preventivas. E nessas medidas preventivas, eu colocaria como 3 requisitos fundamentais, básicos, essenciais, urgentes para serem cumpridos. Primeiramente, comer mais fibras. Essas fibras, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas são responsáveis pela formação do bolo fecal. Além de facilitar o trânsito dos alimentos no intestino, são fundamentais para a manutenção da flora intestinal. O que são essas fibras? Olha, meus amigos, fibras são aveia, germe de trigo, farelo de trigo, arroz integral, os vegetais em geral que puderem ser comidos crus, os brotos, como o broto de feijão, por exemplo, são ricos em fibras, ricos em celulose. E esse material, frutas, não pode deixar de falar dela de maneira alguma, todo tipo de frutas. Então, um planejamento alimentar que contenha esses elementos naturais, cereais, frutas, hortaliças, nozes, é fundamental para recuperar o intestino. Comer mais fibras, acrescentá-las na alimentação. E fica aqui uma dica muito importante. Coloque gergelim na sua alimentação. Ponha gergelim, sementes de gergelim. Se você puder todo dia, na hora do almoço, colocar 3 colheres de sopa de gergelim no seu almoço, vai melhorar muito o desempenho do seu intestino. Segundo fator, são 3. Beber água. Olha, é impossível ter uma melhora do condicionamento intestinal se não beber água. E quando eu falo beber água, eu quero dizer que existem 2 regrinhas que precisam ser cumpridas. Primeira regra, nunca beba água. Nunca beba água. Água, não é líquidos, água, junto com a refeição. Porque o pH da água, ele é de 7 até 8,5. De uma água potável, de boa qualidade. De 7 a 8,5. Porém, a acidez do estômago oscila entre 1,7 a 3,8, dependendo do bolo alimentar que foi colocado à disposição do suco gástrico. Se você põe água, você reduz a acidez e aumenta a alcalinidade, retardando a digestão. Então não beba água com a alimentação. Agora notem, a regrinha para isso poder dar certo é beber água, beba água, até meia hora antes de comer e 2 horas depois de comer. Se você seguir essa pequena regrinha, vai melhorar bastante o desempenho do intestino.
E o terceiro fator, para a gente fechar essa nossa consideração aqui sobre prisão de ventre e os seus diversos motivos e razões, é fazer algum tipo de atividade física. Eu recomendaria como os 4 mais importantes atividades físicas a serem desenvolvidas para melhorar o desempenho intestinal: caminhada, bicicleta, natação e ginástica envolvendo bastante alongamento e exercícios de tração da região abdominal, estimulando a musculatura a ser sempre movimentada. Essas pequenas dicas que aqui estamos colocando não podem resolver todos os problemas de intestino, porque, como apresentei aqui nesse vídeo, existem muitos motivos, variáveis e causas. Mas eu gostaria de convidar você para fazer uma visita em nosso site, www.naturologiaclinica.org, para que você possa conhecer esse mundo das terapias naturais, dos tratamentos naturais, e como é possível, com pequenas medidas e alterações no comportamento, melhorar bastante o condicionamento de saúde. Prisão de ventre é um dos temas que estamos nos dedicando agora nesse final de ano de 2016, início de 2017, e queremos compartilhar com as pessoas e possibilitar o acesso a esse conhecimento. Fica aqui o nosso agradecimento ao canal da professora Keila Leão, que nos permitiu manifestar essa postura, apontar um caminho, apresentar uma opção para que os seus milhares de seguidores possam compartilhar com seus familiares e saberem que existe, através de terapias naturais, caminhos para melhorar a saúde. E saúde vem antes de tudo, não é verdade? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos adiante. Vamos seguir com o pensamento sempre em busca de paz, saúde, tranquilidade interior e sucesso para todos os amigos. Um grande abraço.